Formando alunos de sucesso há mais de 20 anos. O assunto é com Murilo Rocha. 10h27, bom dia, Murilo. Bom dia, Sinine, bom dia, Daniel, bom dia, ouvintes da Band News. Estava aqui escutando há pouco a entrevista da representante da Avabrum, né, que é a Associação das Vítimas da Tragédia de Brumadinho, que ocorreu em 25 de janeiro de 2019, ou seja, no próximo domingo, né, completa 7 anos dessa tragédia. E eu me recordo aqui que eu cheguei na Band em dezembro de 19 e fiz o primeiro comentário, um dos primeiros comentários meus aqui foi justamente em janeiro de 2020, quando completava 1 ano dessa tragédia. E hoje, 6 anos depois, né, da tragédia, 5 anos depois que eu estou aqui na Band, tem 6 anos no total que eu estou na Band, tem 7 dessa tragédia, a gente continua batendo na mesma tecla, né? E eu fiquei ouvindo essa representante da Avabrum, ela falando dessa lama invisível, né, que ainda afeta e adoece a cidade de Brumadinho. Entre as várias causas dessa lama invisível, que a Nayara citou, eu acho que é a falta de justiça. E eu, toda época, nas vésperas, né, de aniversário dessa tragédia, eu sempre faço esse mesmo comentário, né? Cadê a justiça no Brasil, nesse caso de Brumadinho? Lá se vão 7 anos. Mariana não conseguiu, né, não chegou-se a culpabilização de ninguém, responsabilização de ninguém. Os crimes de homicídio foram desqualificados. Há uma tentativa de retomar esse processo, mas até agora nada. E Brumadinho vai para o mesmo caminho. Uma justiça extremamente morosa, né? É assustador. Gente, nós estamos falando de 272 vítimas. A gente está falando da maior tragédia trabalhista do país, de uma das maiores tragédias em número de pessoas mortas no Brasil. E isso aconteceu há pouco. Pouco assim, num período histórico, mas já tem muito tempo uma decisão da justiça. É impressionante, as provas estão lá, né? Assim, há excesso de material que foi colhido, como as pessoas sabem já, né? Troca de e-mails, essa documentação que a Nayara citou, ela existe, né? A Vale já havia contratado e precificado essa tragédia, né? Se ocorresse o rompimento da barragem, quantas vidas ia perder, quanto teria que pagar de indenização, há documentos sobre isso. Tudo bem, isso pode até considerar normal dentro de uma grande empresa fazer essa contabilidade, mas havia uma série de documentos indicando que aquela barragem tinha um grande risco de ruptura. Ela era considerada uma barragem com alto risco de ruptura. Tem documento registrado lá, tem trocas de e-mails falando sobre isso, e a justiça continua ignorando. Por quê? Porque há todos esses processos morosos, advogados poderosos conseguem recursos, atrasam depoimento de acusados, conseguem retirar pessoas como, por exemplo, o presidente da Vale na ocasião, Fábio Schwartzman, ele ganhou um habeas corpus que trancou a ação penal contra ele, que está sendo agora, voltou a ser julgada após um recurso do MP, está sendo julgada no STJ, mas tudo isso de forma lenta, né? Esse poder aí que as pessoas que têm mais dinheiro no Brasil contratam advogados que são amigos, né, próximos das cortes, das altas cortes no Brasil, conseguem travar qualquer processo. A gente vê esse caso Master, é um exemplo, né, um caso escandaloso, e como que ele vai ali tramitando de forma tenebrosa, oculta, no STF, na Suprema Corte. E esse caso de Brumadinho vai para o mesmo caminho, até pior, né? Porque nós estamos falando de 7 anos. Uma abundância de documentos probatórios sobre a responsabilidade de algumas pessoas nesse processo. A gente não está falando que as pessoas têm que ser, né, punidas, presas e tal, mas têm que ser responsabilizadas. A justiça tem que fazer esse apontamento. E eu já estou ficando rouco de falar isso aqui. São 6 anos nessa mesma tecla. É fundamental para a gente encerrar esse capítulo. Semana eu estava gravando uma entrevista coletiva que vai ao ar no próximo final de semana com a presidente da Fundação Memorial lá de Brumadinho, a Fabiola Molan. E a dificuldade, a gente falando dessa questão de memória, né? Como temos dificuldade de tratar, de reconhecer, de
entender o nosso passado, como a gente faz questão de fazer um apagamento das coisas, né? Um apagamento do nosso passado, apagamento das nossas tragédias, isso tem um preço, né? Depois a gente paga um preço por esse silenciamento. E nesse caso de Brumadinho, foi muito importante, por exemplo, a construção desse memorial, que foi uma luta da Avabrum. Várias outras ações, todos os anos eles fazem essa, né, celebração, se a gente pode dizer assim, mas talvez seja melhor falar esse ato político que é feito pela Avabrum, de protesto, de clamar por justiça, de ler o nome das 272 vítimas. Isso tem uma importância para essas pessoas, mas para a história também. Agora, seria mais importante ter essa sinalização do judiciário brasileiro. O que aconteceu ali? Foi uma fatalidade? Foi um acaso que ocorreu ali? Ou não? Foi um crime? Há responsáveis? Houve negligência? Houve omissão? É fundamental a justiça dar essa resposta. A Polícia Civil, a Polícia Federal, o Ministério Público Estadual, Federal, todos eles recolheram prova, investigaram e apresentaram um inquérito, depois uma denúncia contra uma série de pessoas apontando uma série de condutas. A justiça tem que analisar isso, tem que dizer para a sociedade brasileira se aquilo foi fruto de um acaso, que ninguém é responsável por aquilo, que aquilo pode acontecer a qualquer momento, ou não, que aquilo foi fruto de uma série de condutas negligentes, de dirigentes de área operacional, de dirigentes de áreas estratégicas, do alto escalão, que tinha acesso a vários desses relatórios que apontavam risco de tragédias, que participavam de seminários, que simulavam possibilidade de rupturas, inclusive nessa barragem que rompeu. A justiça tem que dar essa resposta. Não adianta a gente ficar aqui no Brasil tendo justiça para meia dúzia de pessoas pobres. O judiciário brasileiro ele tem que falar para a sociedade o que aconteceu. Minas está cheia de barragem aí, com alguma situação de emergência, outras não. A gente tem que entender. Então, assim, é muito importante, né, aí os desembargadores, os ministros do STJ, do STF, dos tribunais regionais federais, eles terem esse entendimento. Eles vivem numa grande bolha, onde há um corporativismo e há meio uma ajuda, parece, entre, né, uma casta aí do Brasil, que não é intocada pela justiça brasileira. Então está na hora já passou da hora de dar essa resposta para Mariana, para Brumadinho, sobre o que ocorreu nessas tragédias, de quem é a responsabilidade daquilo. Aquilo é fruto do acaso, é uma gota de chuva que caiu ali e fez aquela barragem romper. Ninguém sabia daquela possibilidade. Era completamente imprevisível a ruptura daquela barragem, ou não? Ou era previsível, ou era até esperado, ou era calculado aquilo. A gente tem que saber. Há documentos que mostram que havia uma série de levantamentos apontando para o risco de ruptura 1 ano e 3 meses antes da barragem romper. A justiça tem que analisar isso. Tem que falar por que as medidas não foram tomadas e, se foram tomadas, por que elas não foram suficientes. O que ocorreu nesse processo? As pessoas esperam isso, né? Principalmente esses familiares diretos das vítimas. A sociedade brasileira e mineira, especialmente, espera essa resposta. Mas as vítimas, elas esperam isso para poder dormir, para poder descansar, para poder, né, ter um mínimo de paz. Né, porque, como eles falam, parece que a lama da barragem continua a escorrer diariamente na vida dessas pessoas, que não conseguem, né, se livrar disso, porque a justiça não dá essa resposta, não dá essa legitimação de que ali houve uma negligência, houve um crime, que aquelas pessoas que trabalhavam, a maior parte delas na Vale, de forma direta ou indireta, acabaram sendo vítimas de uma própria negligência da empresa. Então, acho que é fundamental essa resposta. Já espero que em janeiro do ano que vem a gente não esteja aqui falando a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um certo pessimismo em relação a isso, em relação ao que a gente vê dia após dia no noticiário brasileiro, que vive numa bolha super aí privilegiados e que estão muito distantes do que ocorre, né, aqui na sociedade real brasileira, pé no chão. Moram em condomínios, viajam só para a Europa, não tem contato com o dia a dia da população, estão muito distantes, né? Isso reflete muito nas decisões da justiça brasileira. É isso, Sinine. 10h36, brevíssimo intervalo, a gente volta já.